Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu tô aqui feliz porque eu tô de frente à minha filha. Tô cuidando dela. Essa é a última semana de novembro. Em dezembro eu volto a trabalhar. Então assim, talvez esse vlog eu abra muito meu coração. Então tô numa estação bem difícil. Não é, mãe? Mas a gente precisa ficar bem, né? Enfim. Se você gosta dos vídeos que eu posto aqui sobre rotina, maternidade, livros, teologia, não é, filha? Ela também tá aqui concordando. Considere se inscrever no canal, acompanhe meus vídeos. E é isso. Era uma casa branca com telhados vermelhos. Ele tinha cômodos altos e uma porta de entrada bem elevada, porque o senhor Boaventura usava esses tipos de chapéus altos. Ele tinha fileiras de ganchos no corredor. Um dia, o senhor Boaventura olhou para fora da janela de manhã cedo. "Vai fazer um bom dia?" perguntou ele ao girafolho, o qual ele mantinha no jardim, mas cuja cabeça frequentemente espiava as janelas dos quartos. "É claro que vai", disse o girafolho. A Antonella tá dormindo, tá perto do meio-dia, já ela tá tirando a soneca dela e eu vim preparar minha salada aqui pro almoço e eu vim conversar com vocês. Às vezes na vida a gente vai precisar tomar decisões que a gente não quer. Às vezes a gente vai deixar de tomar certas atitudes que parecem corretas, que não tem nenhum problema, não é errado, mas a gente precisa levar em consideração o que é melhor pro outro. Certa vez eu assisti uma ministração do Heber Campos Júnior. Eu nunca li o livro dele, nunca li nenhuma obra dele, mas eu sei que ele tem um livro que eu não sei exatamente o título, eu vou deixar aqui a imagem do livro, mas é algo relacionado a escolhas que você faz, e se é possível saber qual é a vontade de Deus para aquela escolha, porque tem coisas que é muito difícil, que você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia o nome da pessoa com quem você vai casar, se você deve ou não se mudar para outro país, se você deve ou não trabalhar em determinado lugar, porque são coisas que não tem um certo e o errado, porque não tem a ver com pecado, não tem a ver com nada, né? Muitas vezes você fica, meu Deus, o que eu faço diante dessa situação? E nem sempre Deus vai colocar lá as nuvens escrito qual decisão você tem que tomar. E aí existem certas decisões que parecem ser corretas, porque biblicamente não tem nada de errado, só que a partir do momento que aquilo pode interferir na vida de outras pessoas ou na qualidade das pessoas, talvez seja uma decisão errada a ser tomada. E eu tava nesse conflito sobre algo da minha vida e eu queria muito algo, eu pedi muito a Deus algo, e esse algo apareceu pra mim como possibilidade. Só que eu precisaria, para viver esse novo algo, eu precisaria abrir mão de outra coisa. Só que para eu abrir mão dessa outra coisa, algumas pessoas sentiriam. E aí eu precisei não pensar em mim nesse momento. Sabe quando as pessoas dizem muito assim, se coloque em primeiro lugar, você em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa amar os outros, assim como a gente se ama. Então as decisões que a gente precisa tomar precisam fazer bem pra gente e pra o outro. E eu tive que tomar uma decisão que eu não queria. Eu tive que abrir mão de algo que eu queria muito, porque aquilo não ia fazer bem pra todas as pessoas, sabe? Não é que também fosse fazer mal, porque não era nenhum crime, nenhum pecado contra ninguém. Mas
algumas pessoas poderiam sentir, né? Algumas pessoas que eu falo, algumas pessoas da minha família, do meu lado, no caso, minha filha e meu marido. E eu precisei abrir mão de algo que eu tanto pedi a Deus, que apareceu pra mim como possibilidade, porque não caberia na rotina da minha família. E eu sempre prezo pelo bem-estar de todos aqui, não só o meu bem-estar. Eu não fui feita, eu não casei pra ser feliz, eu casei pra fazer o outro feliz. Eu não fui mãe pra realizar um desejo pessoal de ser mãe. Eu fui mãe, eu escolhi casar e ser mãe, porque Deus confiou a mim. Sabia que Deus confiaria a mim uma vida, uma criança. E a partir desse momento eu não posso pensar só em mim, eu preciso pensar no bem comum de todos. E por mais que pareça bom para a minha filha também, porque teoricamente se faz bem a mim, faz bem a ela, não era o momento. Eu tô bem vulnerável aqui com vocês, eu tô triste. Eu acho que é o sentimento que tem dentro do meu coração, né? Mas é isso. Como eu falei do livro, né, do Heber Campos Júnior, tem certas coisas que eu vi uma entrevista dele falando até sobre esse livro, e ele fala assim, tem decisões que a gente precisa ponderar até que ponto aquilo faz sentido pra todo mundo, sabe? Ele até cita um exemplo de um homem que casou com uma mulher, e essa mulher, ela tinha um filho de outro casamento, e aí ela tinha guarda compartilhada. Ora ele ficava com a mãe, ora ele ficava com o pai, porque ambos moravam na mesma cidade ou no mesmo estado. Só que aí o marido dessa mulher, ele arrumou um emprego em outro estado. Ele conseguiu um emprego, uma vaga super boa, assim, ele estava desempregado, e a vaga era em outro estado, e ele ia ganhar, tipo, muito, muito mais. E aí ele ficou, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aceito ou não essa vaga? Por quê? Porque a esposa dele tinha um filho que não queria sair do estado porque ele ia ficar longe do pai. E aí ele foi pedir ajuda ao pastor. E aí o pastor aconselhou ele, dizendo, olha, não tá errado você aceitar e você ir para outro estado, afinal de contas você vai proporcionar uma qualidade de vida muito boa para sua família, para sua esposa, você vai ganhar muito, você está desempregado, você é o homem da casa, biblicamente você que tem que ser o provedor do lar, enfim, então não tá errado. Mas veja, ao mesmo tempo, você vai estar separando um filho de um pai ou um filho de uma mãe. Porque se ele for com a mãe, ele vai ficar longe do pai. Se ele ficar com o pai, ele vai ficar longe da mãe. O que é melhor para todo mundo? O que é que faz sentido? Você esperar, você ficar no seu estado, desempregado por um tempo e arrumar uma coisa melhor, talvez no futuro? Ou você ir embora, correr o risco de ser demitido e afastar a mãe e o filho? E ele entendeu que a resposta era aquela, que a longo prazo as coisas poderiam mudar, e ele decidiu não aceitar o emprego. E não sei o que aconteceu, não sei se ele arrumou outro emprego ou não, mas ele não pensou só nele. E veja, se ele fosse, ele também não estaria errado. Então tem decisões que são confusas, tem decisões que não tem certo ou errado. Você precisa realmente refletir e ver o que Deus quer. Deus não vai dizer pra você, sabe, num outdoor, faça tal coisa. Ele não vai fazer isso. Pode ser que ele faça, mas na maioria das vezes não. Então você precisa ser sensível ao ponto de enxergar onde Deus onde você vai conseguir honrar Deus e as pessoas de forma verdadeira. Hoje eu abri mão de uma vontade em prol de outra coisa. Se Deus vai prover ou não aquele meu desejo no futuro, eu não sei. Não sei se Deus vai prover, se Deus vai garantir que eu vá realizar esse sonho, mas não importa. Hoje não importa. Hoje realmente me preocupa mais em fazer a vontade de Deus e honrar as pessoas que estão comigo. Agora deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu gosto muito de comprar esses legumes aqui congelados no supermercado. Esse da Sadia, e ele realmente só tem legumes, ele não tem nenhum tipo de conservante, sal, enfim, nada. Ele é realmente só os legumes. Aqui tem cenoura, milho, ervilha, vagem e batata. Mas existem outros com brócolis, enfim. Eu gosto de comprar porque já vem tudo cortado, facilita a minha vida. E eu esquento, né, eu descongelo na cuscuzeira, no vapor. E aí eu, quando tiver pronto aqui, eu mostro pra vocês o meu prato. Olha, fica assim os legumes. Eles são bem pequenininhos, já vem tudo cortadinho. Aí eu cozinhei não, né? Esquentei com o arroz, misturei e ficou assim.
Aqui tem uma saladinha, um molhinho de mostarda e mel e asinha de frango. Agora eu vou aproveitar a soneca de Antonella para ler Deus no Banco dos Réus. Eu tô na página 99. Vou começar a 100ª página agora. Esse livro tem média de umas 400 páginas, deixa eu ver exatamente. São 413 páginas. Como eu tô na 100ª, ainda falta aí umas 313. Se eu ler umas 10 páginas por dia, eu acredito que eu consiga terminá-lo até dezembro, até o final de dezembro. E aí iniciar o ano de 2026 com esse livro zerado para iniciar outro. Eu também tô lendo, eu concluí o Regra Comum. Por esses dias vai ser uma resenha, talvez em 2 partes, do Regra Comum. E eu vou começar por esses dias a ler o Produtividade Redimida, do Alan Porto. Então o que é que eu faço? Normalmente eu costumo ler um livro mais denso durante o dia, como é o caso dos livros, né, de C.S. Lewis, que tem uma pegada um pouco mais densa. Apesar que esse aqui é denso, mas nem tanto. Eu acho que Cristianismo Puro e Simples é uma leitura que eu preciso refazer, por ser mais densa, de fato. Mas aqui é mais tranquilo. Não tranquilo, né? É denso sim, mas muita coisa eu consigo pegar já no ar, assim. E aí, à noite, antes de dormir, eu leio um livro mais tranquilo. Então, eu li o Regra Comum e agora eu vou começar o Produtividade Redimida, do Alan Porto. E é isso. E aí, eu quero acabar esse pra começar outros, né? Outros mais densos. E eu tô lendo junto com meu marido o Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. A gente faz uma leitura em voz alta em casal, porque aí a gente consegue otimizar bastante a leitura. Então, vou deixar aqui resumidas as minhas dicas. A gente consegue, pelo menos eu, né? Consigo ler 3 livros. Como é que funciona? O mais denso durante o dia, onde eu faço anotações, onde eu realmente preciso estar com a atenção focada, e eu faço isso nas sonecas da minha filha. À noite, antes de dormir, uma leitura mais leve, que pode ser um livro como esse, né? Cristão, enfim, que traz ensinamentos, ou até uma ficção. E em casal, eu gosto de ler um livro, um clássico brasileiro. A gente já fez isso com... Não foi brasileiro, mas foi aquele Revolução dos Bichos, do George Orwell. A gente fez a leitura desse livro assim, em voz alta. Eu lia um capítulo, ele lia outro, e assim ia, né? Então a gente leu ao mesmo tempo, e aí a gente conseguiu otimizar. Então acaba que a gente lê 3 livros de uma vez só. Dessa forma funciona. Se você não consegue, faça como você consegue, mas pra gente funciona bastante. Tava aqui assistindo um filminho de Natal, tava assistindo Mulheres Adoráveis. Chegou a encomenda da Shein, e aí eu vou mostrar pra vocês o que chegou agora pra mim, né? Vamos lá. Comprei uma regata branca. Chegou. Essa daqui tem o mesmo tecido dessa que eu tô usando. Essa daqui eu comprei na Renner. E é um tecido bem grosso, assim. Bem bonita. Uma regata branca. Comprei, pra usar com a regata branca, um lenço preto e branco. E aí eu comprei um short preto que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu não sei como é que eu achei o tamanho até bem ok, assim. Eu pensei em usar no pescoço, mas não sei. E pra conseguir finalizar o look, eu comprei este short. Ele é de um tecido tipo linho. Olha só. Eu achei bem bonito. Ele tem um botãozinho aqui. Ó, peraí. Ele fica mais ou menos assim. Um shortinho normal. Assim, tá tipo linho. Gostei bastante. decoração ficou pronta, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô muito feliz, minha gente. Foi a melhor decoração de todos os tempos.
Eu tô nesse apartamento há 3 anos, eu acho. E a gente sempre faz um caminho minguada. Mas a gente fazia. Só que esse ano tá melhor, ano que vem vai ficar melhor ainda. Ó, essa aqui é a nossa árvore. Aqui tem que ter um laço maior, só que esse laço não chegou. Nos próximos vlogs vocês verão. E ano que vem eu quero fazer algo pra finalizar isso aqui, porque tá muito xoxo. Mas essa foi a melhor e maior árvore que a gente já teve. Ela tem 1,80 m. Aí vindo pra cá, a gente tem um pisca-pisca na nossa cortina. Aqui no cantinho a gente tem uma mini árvore de Natal, que era o que a gente usava no passado, a gente só usava isso aqui. Aí tem uma mini árvore de Natal e vindo pra cá, aqui tem a Antonella dormindo lá no bercinho dela. Aí aqui a gente tem tipo não é nem um presépio, né? Porque não tem manjedoura estável, é só... É tipo uma representação, né? Mas é pequenininho. E esse Papai Noel segurando os presentes. E uma vela bem cheirosa aqui. E é isso, eu tô muito feliz. Deixa eu colocar aqui um 360 pra vocês verem. Olha só, que coisa mais maravilhosa de todos os tempos. Ano que vem também quero colocar almofadas, enfim. Mas aí não dá pra gente fazer tudo de uma vez só, né? Mas eu tô, tipo assim, muito feliz. E o tema dessa árvore é laço. Eu amo quando a árvore fica assim, uma cor só. Achei que ficou maravilhoso. Deixa eu apagar a luz. Ó, com a luz apagada, fica assim. Olha só que perfeição. Eu tô amando a minha sala. Achei muito maravilhosa. E tá faltando laço chegar. Mas, por enquanto, tá assim. Por que discutis por não ter pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tende olhos e não vedes? Tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram, 7. E ele lhes disse, não entendeis ainda? Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira. Acabou que eu saí bem da rotina, assim, já tá bem tarde, não é, filha? Ela tá aqui atrás de mim. Terminei de arrumar a casa ontem, como vocês viram, né? A decoração do Natal. Aí eu fiquei em estado de alerta. Fui dormir super tarde. Tipo, acabei umas 9, só que aí eu fiquei enrolando na cama. Quando eu fui dar por conta, acho que fui dormir já perto da meia-noite. E é isso. Hoje é terça-feira, não tem nada muito programado, não. Mas é isso. Vocês vão viver um dia normal comigo. Nesses meus últimos dias de licença maternidade. Eu volto a trabalhar dia 9 de dezembro. E a Antonella tá na saga da amamentação, né? Porque ela não tá pegando a mamadeira. E aí eu não sei como é que vai ser. Mas eu creio que Deus vai me ajudar. Eu creio porque é isso que a palavra fala, né? A palavra fala que os pássaros, eles não se preocupam, porque todos os dias eles têm alimento. Os lírios do campo também, todos os dias eles são alimentados. Imagina nós que somos filhos de Deus, que somos superiores aos animais e às plantas. Com certeza Ele cuidará de nós. Então, é isso. Só essas situações de ansiedade, ou quando a gente fica na expectativa por algo acontecer, só revela quão fraca pode estar a nossa fé. Eu tenho falado sobre fé, fiz um último vídeo sobre isso. E a gente pode falar que somos pessoas de fé, porque a nossa religião protestante, se você é católico, enfim, fala sobre fé, né? A fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. E somos salvos por meio da fé. Então temos fé. Mas aí é muito difícil, né? É muito difícil a realidade, assim. A nossa fé, ela é provada diariamente, ela é testada diariamente. Porque a nossa caminhada é isso. Deus prometeu que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Então, nessas aflições, a gente tem a nossa fé testada. E eu tô passando por esse período, né? De angústia por meio da minha filha, né? Ela tá aqui atrás, tá vendo? De como vai ser. Mas eu sei que Deus está cuidando da gente. Agora, sendo bem honesta com vocês, eu não tô afim de me maquiar. Eu vou só passar um hidratante. Porque minha pele tá muito ruim. Muito cheia de textura. Tá péssima. Então eu tenho que me policiar com hidratante. Porque é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Em passar hidratante no rosto. Protetor solar não, eu passo sempre.
mais hidratante é uma coisa que confesso que eu dou uma esquecida. E eu tô com preguiça de me maquiar. Normalmente eu me maquio, mas eu confesso, assim, que na verdade eu sou mais religiosa com maquiagem. Ou quando eu tô no período de trabalho, assim, né, realmente eu me maquio sempre. Mas em casa eu me maquio mais com regularidade, assim, aos fins de semana, que é quando meu marido tá em casa. Aí eu me maquio. Quando ele não tá, eu confesso que só quando eu vou gravar vídeo. Como hoje eu tô gravando só vlog, né, hoje eu não pretendo gravar nenhum vídeo específico. Ai, eu não vou me maquiar. Eu tô com uma resenha pra gravar, só que eu não sei se eu vou gravar hoje. Eu tô achando que vou gravar depois que eu finalizar esses vlogs, porque senão vai ficar tanto vídeo na minha galeria, eu não sei se eu vou ter memória pra isso. E eu tô aqui contando ela no colo, porque eu vou contar a historinha pra ela. Na verdade, não vou contar a história, né? Eu vou ler com ela o Catecismo de Westminster. E eu gostaria de falar com vocês algumas coisas. Primeiro sobre a leitura e depois sobre o Catecismo. Bom, todo vlog que eu mostro lendo alguma coisa, até no Instagram mesmo, quando eu posto, as pessoas perguntam: nossa, mas ela é tão pequenininha, né? E você lê pra ela, tipo assim, como se estivessem perguntando qual o sentido de ler pra uma criança tão pequena, que não retém. Gente, uma das formas de a gente desenvolver a linguagem do bebê é através da leitura. Fora que fortalece o vínculo entre mãe e filha, é um momento que a gente tem na nossa rotina, ali de estarmos juntas. Talvez ela não lembre exatamente de como é a história, mas a história ela vai ser repetida, ela vai crescer ouvindo as mesmas histórias, né? Pedro Coelho, Uma Lagarta Muito Comilona, entre outros livros que a gente tem aqui que eu pretendo ir comprando ao longo do crescimento dela. Então, eu prefiro mil vezes desenvolver a linguagem de Antonella através da leitura de livros do que colocar musiquinha, sabe? Galinha Pintadinha, enfim, essas coisas assim, que faz muito barulho, que são as músicas muito agitadas. Então eu prefiro colocar, aliás, eu prefiro fazer a leitura, né, desses livros, dessas obras, pra ela ir crescendo, pra ela ter, até eu ter essas lembranças, né? Eu sempre gravo, quando ela crescer ela vai ver esses vídeos, desses momentos de leitura. E é muito importante, né, que a gente reserve um tempo pra isso. A segunda coisa é sobre o catecismo. Muita gente não sabe, mas o catecismo não é só algo que pertence, né, à Igreja Católica. Nós, protestantes, devemos incutir a palavra de Deus e as verdades desde criança, né, desde sempre. E o catecismo é uma das formas de a gente conseguir fazer isso, respondendo perguntas fundamentais sobre a nossa fé, para que a criança cresça sabendo quem Deus é, por que ela foi feita. Então, o catecismo nada mais é que um material organizado para responder as principais perguntas sobre a nossa fé. Quem Deus é, por que a gente crê em Deus, por que fomos feitos. E são perguntas que, a partir do momento que elas são consolidadas, fica muito mais fácil da gente viver o que a gente... da gente entender o que de fato a gente vive, né? Bom, tem um catecismo maior para adultos, mas esse aqui é o breve catecismo, que é para crianças. Só que a editora Trinitas, com o André Lima, eles desenvolveram um catecismo ilustrado, que são as mesmas perguntas, né, do catecismo menor, do breve catecismo, mas com ilustrações para ficar ainda mais atrativo para as crianças. Então, por exemplo, a pergunta 1 é uma pergunta base, né? Qual o fim principal do homem? Por que é que nós fomos feitos? Né? Essa é uma das perguntas principais que toda pessoa faz, inclusive na infância. E aí, logo em seguida, vem a resposta, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus. E aí, são várias perguntas, né? São muitas perguntas. E aí, tem peraí, que eu não sei de qual ainda. Mas são 106 perguntas. Aí depois vem os 10 mandamentos para memorizar. Vem aqui, cadê? A oração dominical, né? Que é a oração do Pai Nosso. E vem o credo. É mais ou menos assim. E aí, independente, né, da linha que você segue do cristianismo, se você é reformado ou não. Eu sou da igreja reformada, então isso aqui é conhecido por todos, mas se você é pentecostal ou neopentecostal, vale muito a pena você adquirir esse material, inclusive para você adulto, né? Porque tem um catecismo maior, que é mais completo, com as respostas mais longas e mais complexas para os adultos. Mas o breve catecismo, se você nunca teve acesso, você pode começar pelo de criança mesmo.
Hoje o dia foi muito atravessado, a casa tá muito bagunçada. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, tem prato ali, tá muito bagunçado. Eu vou mostrar antes e depois, porque eu gosto muito desses takes, assim. Mas meu cabelo tá tão bonito, gente, que eu lavei ele, sabe? Ele tá soltinho, assim, que eu tô achando que eu vou gravar o vídeo da resenha do livro. Uma Regra Comum. Tô pensando em gravar hoje, mas eu só vou conseguir gravar à noite. Então eu vou ter que usar a ajuda da luz pra ficar legal. Então eu tenho que dar uma organizada na casa pra noite eu conseguir gravar. E eu só vou gravar à noite porque é o horário que a Antonella tá dormindo, né? Ela não acorda. Então eu vou gravar à noite, só que eu preciso dar conta dessa bagunça que tá aqui. Tô aqui aproveitando a soneca de Antonella e eu vou fazer uma crepioca pra mim com chocolate quente. Para falar com vocês sobre o Natal, sobre o Advento. O Advento é a espera, é uma lembrança, né, que a gente tem pela espera do Natal, do nascimento de Jesus. E é uma tradição muito comemorada pelos católicos e pelos protestantes mais tradicionais. E como eu tô querendo criar memórias com a minha família, eu tô aqui falando, esqueci de fazer a crepioca. Vou pegar aqui as coisas que eu preciso. Tô querendo criar memórias, eu quero começar a viver esse momento do Advento em família. E aí, até porque eu também tô em transição de igreja, tô numa igreja mais tradicional, enfim. E o Advento, ele começa no primeiro domingo, depois do dia 26 de novembro. Mas a gente já começou a organizar a casa, né? Ontem, como vocês viram nesse vlog, a gente montou nossa árvore, enfim. Eu pretendo fazer mais coisas, né? À medida que a Antonella for ficando mais velha, eu quero comprar livros sobre o Natal. Mas enquanto a gente não tem esses livros ainda, eu vou para os próprios evangelhos mesmo. Então a gente vai ler diariamente sobre os evangelhos, vou colocar músicas que remetam, né, esse nascimento. O nascimento de Jesus de forma geral. Fazendo uma crepioca, coloquei um pouquinho de tapioca em um ovo. E eu quero viver esse momento, né, em família, e que ela tenha essa vivência. Para que ela tenha a clareza de que o Natal não é ganhar presente, não é decoração, mas é de fato uma espera, uma lembrança, né, pela espera que as pessoas tiveram. Então eu quero que a Antonella cresça com essa cultura, né, de saber de fato que o Natal comemora o nascimento de Jesus. Então é isso que... Para ter consciência de que o dia 25, né, de dezembro é um calendário humano, não é de fato o que aconteceu. Mas se todo mundo se reúne para lembrar disso numa data específica aleatória, não vejo mal nenhum nisso. Não tem nenhuma... Eu acho legalismo, sabe? As pessoas que dizem, eu não comemoro o Natal, porque o Natal é uma data comercial e não sei o quê. Ai, gente, eu acho isso de coisa de gente chata, sabe? Não é pecado, não é nada, sabe? Eu acho que isso é legalismo mesmo do nosso coração. Então, se o mundo inteiro está se reunindo para lembrar que Jesus nasceu, que mal tem isso, né? E pelo contrário, eu acho que é importante, independente de que data seja, de que data tenha se escolhido para comemorar, eu acho que vale a pena, sabe? E aí eu quero que a Antonella cresça nisso, eu quero que a gente viva isso, que a gente tenha essa vivência de fato, viver o Advento, viver tudo isso até chegar ao Natal de fato. Bom dia, meninas. Hoje, confesso que eu acordei mais tarde, acordei 9 horas da manhã. Fui dormir tarde, gravei o vídeo da resenha do livro, ou seja, a resenha vai estar postada antes desse vlog. Eu tô me arrumando pra tirar a foto pra colocar na capa do vídeo. Acabei de dormir tarde porque fiquei muito cansada. Gravar resenha de livro é muito cansativo. O vídeo ficou até grande, mas é isso. Ai, hoje não é um dia muito legal, eu pensei até em não continuar esse vlog, mas a vida é isso. A vida tem altos e baixos, mas a graça de Deus nos sustenta.
É ela que nos mantém de pé. E é nesses momentos de tristeza e de angústia que a gente pode colocar tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus em prática. É nos dias de angústia que a gente tem o nosso coração aberto, escancarado, revelando o que tem dentro dele. Se a gente tem fé, se a gente não tem, se a gente tem paciência, se a gente consegue se controlar na ira, se a gente consegue viver conforme a vontade de Deus. Porque quando tudo vai bem é muito fácil, né? Você ser diligente, você ser paciente, você ser amoroso. Mas é no dia da angústia que o nosso coração é revelado. Às vezes Pedro não tinha repolho sobrando. Quando isso acontecia, os coelhos chocudos cruzavam o campo e iam até o depósito de lixo, no fosso que ficava do lado de fora da horta do senhor Severino. Hoje é sexta-feira. Esse foi um vlog que se arrastou bastante, porque eu pensei em desistir, mas a vida é assim. Foi muito cansativo, ontem eu precisei sair para resolver algumas coisas, então ela ficou com minha sogra, não mamou, mas também não chorou muito. Eu fiquei por fora de casa, acho que umas 2h30 mais ou menos. Antes de sair eu tinha dado um mamazinho pra ela, mas acabou que ela dormiu bastante e não mamou. Não se alimentou através da mamadeira. É isso. Amanhã não, esse final de semana começa o advento, né, no domingo. E seria o dia que a gente deveria, né, começar a organizar a árvore de Natal, enfim. Mas é meu primeiro ano, de fato, tentando criar essa tradição de viver o advento. O advento marca aí a espera pelo nascimento de Jesus. É onde a gente, durante essas 4 semanas até o Natal, a gente faz alusão a essa vinda, essa primeira vinda que ele fez, né, o nascimento dele. E eu quero viver isso, especialmente com a minha filha. Mas não foi possível viver de forma integral, né, esse ano. Eu acabei me adiantando e arrumei a árvore antes. Integral que eu falo assim, é fazer tudo a partir do advento, né? Comecei algumas coisas antes, mas não que a gente não vai viver, a gente vai viver. A gente vai ler textos bíblicos, eu e meu marido, ler pra Antonella. Nos próximos vlogs vocês verão eu já faço isso com ela, né? Como vocês veem. Até aqui nesse vlog mesmo tem um trecho de eu lendo a palavra pra ela, mas eu quero escolher textos, selecionar textos que fazem alusão a essa vinda, sabe? Que tem tudo a ver com a redenção, né? Que tem a ver com o pecado, com a vinda de Jesus para restaurar todas as coisas, a sua morte, e que futuramente a gente espera a sua próxima vinda, que é para levar a sua igreja. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere olhar os outros vídeos que tem aqui no canal e também considere se inscrever. Deixa aí um like, comenta o que é que você tem achado, o que é que vocês gostariam de ver também. Mas eu confesso que meu intuito é realmente mostrar a vida cotidiana de forma a apresentar Jesus na minha vida, né? Eu acho que depois que eu li aquele livro, acho que foi em 2022, o Liturgia do Ordinário, de Tish Warren, aquele livro mudou muita coisa na minha perspectiva. Enfim, sempre ter a intenção de encontrar Deus nos pequenos detalhes do dia e compartilhar com vocês, a fim de que a gente possa caminhar e crescer juntas. É isso, um beijo e até a próxima.